Continuando nossa aula sobre Sistema Tributário Nacional, eu separei para vocês nosso material que está disponível lá nos arquivos na plataforma Teams em PDF. Gente, é só baixar, salva no celular, no computador, quem quiser imprime, tá certo? Quem não conseguir baixar de jeito maneiro, me pede que eu encaminho por WhatsApp, encaminho por e-mail, tá? O legal é que a gente consiga usar a plataforma, não tem segredo, é só lá e baixar. Mas quem não conseguir me pede que eu acabo mandando para vocês aí por WhatsApp ou por e-mail, tá bom? O resuminho da matéria de hoje está bem legal lá, e é bem completo, não é um resuminho, é um resumão. Então isso que nós estamos conversando com vocês, nós vamos deixar lá na plataforma Teams o resumo da aula de hoje, tá bom? Então, a próxima etapa aí do nosso estudo, eu separei alguns conceitos que são muito importantes no decorrer do estudo do Sistema Tributário Nacional. Lembrando, provavelmente vocês já tenham visto isso com o professor Rubinho. Me desculpem eu estar repetindo isso, mas é que é importante para mim, tá? Lembrando que eu sou professor de Direito Administrativo, mas é importante para mim como para vocês, tá? A gente faz um remember sem preocupação e esse remember nos ajuda ali na frente no estudo do tema de hoje e dos próximos temas, tá? Nós temos alguns até o final desse semestre. Então eu separei lá conceitos que precisamos saber, conceitos que preciso saber para estudar o direito tributário. O primeiro deles é o fato gerador. O que é o fato gerador no direito tributário? Olha lá. Fato gerador. Fato gerador é exatamente isso. Fato gerador é o que gera o direito de ser cobrado um tributo. O fato gerador do tributo é a ocorrência em si que traz à tona a exigência do respectivo ônus para o contribuinte. Ou seja, é a ocorrência que gera a exigência do pagamento de determinado tributo. Lembra que a cobrança do tributo ocorre mediante atividade administrativa vinculada. Então, o fato gerador é a atividade que eu exerci que gerou a exigência da cobrança desse tributo. Fato gerador. Tá certo? Aqui é uma coisa importante que a gente vai acabar voltando lá no princípio da legalidade. A lei descreve todas as situações que ocorrem na vida real que fazem com que se fixe o momento do nascimento da obrigação tributária. Então, este fato gerador está previsto em lei. Tá? Princípio da legalidade, gente. Tá bom? Uma característica do direito tributário e do direito público, do direito administrativo também, eu até falei para, acho que vocês vão lembrar essa frase que eu falei para vocês quando eu lecionei direito administrativo para vocês. O administrador público só pode fazer o que a lei determina. Nós, administrados, podemos fazer o que a lei não proíbe, tá bom? Então, no caso do direito tributário, a lei descreve as situações que geram o fato gerador da cobrança de um tributo. Tá bom, gente? Vamos pensar agora numa hipótese de exemplos de fato gerador, tá? O fato gerador que causa a obrigação de pagar tributo visa casos como adquirir renda. Então, quando eu adquiro uma renda, quando eu ganho uma grana, eu sou obrigado a pagar imposto de renda. Eu tenho que pagar tributo também na prestação de serviços, ISS, na importação de mercadorias, II, na circulação de mercadorias,
ICMS. Olha o fato gerador da cobrança desses tributos, da exigência de pagamento desses tributos. Quando eu adquiro renda, é um fato gerador. Quando eu presto um serviço, é um fato gerador. Quando eu importo uma mercadoria estrangeira, é um fato gerador. Quando eu faço circular mercadorias, ICMS, é um fato gerador da exigência de arrecadação da cobrança de tributos por parte do Estado. Tranquilo, gente? Fato gerador. O fato gerador do tributo é a ocorrência em si que traz à tona a exigência do respectivo ônus para o contribuinte. Então, é o fato que gera a obrigação do contribuinte pagar determinado tributo, como eu disse para vocês, quando eu adquiro uma renda, quando eu presto um serviço, quando eu importo mercadorias, são exemplos de fatos geradores no direito tributário. Um outro conceito que eu separei para nós relembrarmos é a base de cálculo. Gente, base de cálculo. O que eu penso como base de cálculo? Base de cálculo. Base de cálculo. Como eu chego no valor do tributo? Como o Estado chega no valor do tributo que ele cobra do contribuinte? É através da base de cálculo, certo? É a grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota para calcular a quantia a se pagar de tributo. Tranquilo, gente? Não tem muito segredo. Vamos pensar no seguinte: quando eu vendo um imóvel, a base de cálculo do imposto de renda é a diferença entre o valor do imóvel que eu declarei com o valor do imóvel que eu vendi. Tá certo, gente? Então, sobre essa diferença, sobre a diferença existente entre o valor da venda e o valor do imóvel declarado, incide imposto de renda. Tá? Então, a base de cálculo é o valor pelo qual será cobrado, é o montante pelo qual será cobrado determinado tributo. Não tem muito segredo. Tá? Tranquilo? Por exemplo, quando eu presto um serviço, gente, como é cobrado o tributo sobre a prestação de serviço? Sobre o valor do serviço prestado. Tá? Então, quando eu falo em base de cálculo, eu vou pensar no valor econômico, no importe financeiro sobre o qual se aplica a alíquota que será calculado determinado tributo. Tá? Base de cálculo é o valor pelo qual incidirá a determinada alíquota de um tributo. Tá bom, gente? Um outro conceito que eu separei para vocês é o conceito de alíquota. E nós já falamos de alíquota no conceito de base de cálculo. E o que é alíquota, gente? É o percentual que será aplicado para o cálculo do valor de um tributo. Ou seja, a alíquota é o percentual que irá incidir sobre a base de cálculo de um tributo. Tá? Vamos pensar o seguinte, vamos dar um exemplo. No caso de doação no estado de São Paulo, por exemplo, quando seu pai vai doar, se seu pai quer doar em vida um imóvel, se um pai quer doar em vida um imóvel para um filho, ele o pode fazer, ele vai lá e doa através da documentação necessária no cartório respectivo, ele vai lá e doa esse bem, pode ser um bem imóvel, para o filho. Este ato da doação gera a obrigação de pagar um determinado tributo, no caso é um imposto de transmissão, causa mortes e doação, tá?
A alíquota do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, no estado de São Paulo é de 4%. Tá? Existem algumas hipóteses de isenção? Existem, tá? Mas o que importa para a gente saber é que a alíquota é o percentual ou valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor de um tributo. É o percentual que irá incidir sobre aquela base de cálculo que nós falamos no conceito anterior. Tá bom? Existem várias, cada tributo tem sua base de cálculo, ou um preço, um valor fixo a ser cobrado, tá? Não é isso que vem ao caso, eu dei o exemplo do TCMD, mas o que importa para nós é saber ou entender o que é essa alíquota. Tá bom, gente? E por último, relembrando aí nossos conceitos, nossas importantes definições para o sistema tributário nacional, eu separei para vocês lá no nosso material de apoio. Primeiro, a diferença entre lei complementar e lei ordinária, tá? Porque lei complementar e lei ordinária, saber a diferença sobre cada tipo de lei é importante para nós no sistema tributário nacional. A lei complementar, gente, a lei complementar, ela trata de matérias taxativamente previstas na Constituição Federal. Então, quando eu falo em lei complementar, para que serve a lei complementar? Para tratar de matérias que se encontram previstas taxativamente na Constituição Federal. Se não for esse tipo de matéria, o tipo de lei que é utilizado é lei ordinária. Tá? Tranquilo? Então, lei complementar, matérias taxativas previstas na Constituição Federal. O que não estiver previsto taxativamente na Constituição Federal é tratado através de lei ordinária. Outra diferença, olha, vamos lá. Quando eu estou tratando de matérias previstas na Constituição Federal, a aprovação ocorre por maioria absoluta, tá? Essa é uma diferença também da lei ordinária, porque na lei ordinária a aprovação dessa lei ocorre por maioria simples. Então vamos lá. Lei complementar, matérias taxativamente previstas na Constituição Federal, lei ordinária são as outras que não estão previstas na Constituição Federal. Lei complementar, maioria absoluta, lei ordinária, maioria simples. Gente, maioria absoluta, metade mais um do número de parlamentares da casa, tá? Ou da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Metade mais um do número de parlamentares da casa, do número total de parlamentares da casa, metade mais um. Maioria simples ou relativa, metade mais um do número de parlamentares presentes na sessão no momento da votação respectiva. Então, a maioria absoluta é metade mais um do número total de parlamentares. Maioria simples ou relativa é metade mais um do número de parlamentares presentes na sessão no momento da votação. Tá bom? Senado Federal, 81 senadores. Câmara dos Deputados, 513 deputados federais. Certo, gente? No próximo vídeo nós vamos adentrar ao tema de hoje, que é modificação da base de cálculo e alíquotas e seus limites. Modificação da base de cálculo dos tributos e suas alíquotas e os limites impostos pela lei. Tá bom? Um abraço, gente.